pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. Vamos falar sobre esse empate em 1-1 do Inter com o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. Vambora? Tá precisando de um consórcio? Ademicon. Ademicon é a empresa nacional, patrocinadora do São Paulo Futebol Clube, que vai te oferecer a possibilidade de tu fazer um consórcio para te livrar do financiamento e realizar o sonho da casa própria. Vou deixar o contato do Ricardo, tá? Que é da Ademicon. Chama ele, eu fiz 2 consórcios com ele, um de imóvel e um de carro, pagando uma parcela baixa, tá? Para ser contemplado. Aí tem que contar com a sorte e certamente tu vai estar fazendo um grande negócio. Ademicon, entra em contato com o Ricardo aí. Jogo horrível no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Muito feio. Até o primeiro tempo, assim, a gente pode adjetivar de jogo disputado. Mas o que aconteceu no segundo tempo, pelo amor de Deus, os caras quebraram a bola. A bola não ficava no chão, era só bola por cima e bate na canela e vai para um lado, vai para o outro. Foi muito feio o jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo começa com o Inter tentando propor o jogo, mas o Mano muda o estilo e ficou até difícil do Kudê entender o que o Mano faria, né? Primeiro jogo, mudança de característica de um time que vinha acostumado a jogar o estilo do Fernando Diniz. O Fluminense em nenhum momento trocou passes lá atrás, foi muito bola longa. Então ficou difícil até para o Kudê projetar esse duelo. O fato é que o Inter foi mais do mesmo. Um time que não teve criação no setor de meio de campo, com uma atuação que não foi boa do Alan Patrick. Na frente, poderio ofensivo 0 ou muito perto disso, com o Alário não jogando bem, não tendo participação efetiva. É um jogador que não tem mais explosão, não tem mais arranque, depende de uma bola em condições para ele finalizar, algo que não aconteceu em nenhum momento enquanto ele esteve em campo na partida. Então, sem criação no meio, sem poderio ofensivo e um sistema defensivo sólido. Um sistema defensivo com boa presença. O Kudê, e aí eu acho que até dá pra gente fazer um elogio aqui. O sistema defensivo do Inter teve um erro na saída de bola do Gustavo Prado, a bola do Cano acabou no poste, mas o Fabrício assim não fez nenhuma defesa espetacular, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então o sistema defensivo do Inter foi sólido e ainda permitiu, e aí foi um acerto do Kudê, o Igor Gomes chegar para fazer o primeiro gol do Inter, numa jogada que começa com o Gustavo Prado, passa pelo Bruno Henrique e o Igor Gomes ajeita e faz um bonito gol no Maracanã. Jogo controlado. Aí vem o chute do meio da rua do Paulo Henrique Ganso, que quando ela sai do pé do Ganso, ela faz uma curva. Mas ela não é uma curva suficiente para, na minha opinião, enganar o Fabrício, que foi enganado. E aí eu considero falha porque a bola foi de muito longe e no meio do gol. E ele tentou adivinhar com a curva que fez, talvez tivesse esperado um pouquinho, mas eu não sou goleiro. O Fabrício nos ajudou até aqui, ele tem muito crédito, não vou botar absolutamente nada na comanda dele, não foi por isso, não foi pelo gol, embora o gol tenha dado o empate ao Fluminense, talvez depois o Fluminense pudesse buscar, enfim, Fabrício, tá legal, tá absolvido, tá? Segundo tempo, como eu disse, muito ruim. Acho que o Kudê acertou na escalação com o Gustavo Prado. Eu que pedi tanto ele, não foi bem no jogo, mas eu acho que ele não foi bem no jogo porque ele tem uma pisada de bola num contra-ataque que resulta no chute do Cano no poste, que de alguma forma deixou ele tímido no restante do jogo. Nitidamente ele não arriscava mais o drible, ele sentiu um pouco ali o Maracanã, o Gustavo Prado. Mas eu vou defender a sequência para ele, tá? Pelo menos que ele fique à frente do Johan. Sabe por quê? Porque o Johan teve 5 jogos para mostrar e não mostrou nada. Então o Gustavo Prado entrou hoje, não foi bem? De novo, que ele entre na frente do Johan, que ele tenha sequência. Eu continuo apostando que ele é muito bom jogador. No mais, em termos de modificações, talvez no segundo tempo, quando o Kudê fez as 3 trocas lá, que até deu uma confusão, talvez ali ele pudesse ter colocado o Gabriel Carvalho no lugar do Bruno Henrique, se ele quisesse ganhar o jogo. Mas o Inter não quis ganhar o jogo. O Inter quis empatar o jogo. Foi isso que o Inter quis no Maracanã, no Rio de Janeiro. E aí, gente, diferente do que aconteceu contra o Criciúma,
que o Inter sofre um gol no final, ou melhor, sofre um gol no segundo tempo, eu acho que o Inter pode comemorar esse pontinho, tá? Comemorar não, ficou de bom tamanho esse pontinho contra o Fluminense. E diante de toda a circunstância, eu não posso fazer análise individual do jogo dos 90 minutos, eu tenho que considerar todo o contexto. Neste caso, sim, o Inter estava muito desmantelado, muitos desfalques, mas também muitos desfalques. Por quê? Porque o Inter escolheu Copas. Ou melhor, o Inter escolheu alguns jogos como prioridade na semana. O jogo contra o Vasco, por exemplo, no domingo no Beira-Rio, o Inter precisa ganhar o jogo, porque ele vai dar moral para o time, ele traz moral, uma vitória nessa volta para casa. E depois o Inter tem ainda a Juventude pela Copa do Brasil, que é mata ou morre. Então, não estou condenando aqui as escolhas, talvez seja cedo para fazer essas opções, mas já que elas foram feitas, eu tenho aqui que apoiar. E no meu entendimento, é melhor estar com força, porque o jogo de menor impacto, em caso de resultado negativo, nesses 10 dias, é esse de hoje que acabou empatado, ou seria esse de hoje que acabou empatado em 1-1 diante do Fluminense. Eu preciso analisar todo o contexto, todas as dificuldades, os jogadores que ficaram de fora na véspera e os jogadores que já estão de fora há algum tempo deixam esse time do Inter enfraquecido. Então, vamos ver o que acontece no final de semana neste jogo entre Internacional e Vasco da Gama, no retorno ao estádio Beira-Rio, que comece uma nova era. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, e aí eu vou tentar defender aqui a minha tese da importância desse pontinho. Com o pontinho somado, o Inter fica a 3 pontos da zona de classificação para a Libertadores da América, tendo 2 jogos a menos. 3 pontinhos e 2 jogos a menos. Ou seja, o Campeonato Brasileiro, o título da competição, realmente está muito difícil. Não vamos aqui vender falsa ilusão. O Flamengo está disparando, o Palmeiras hoje buscou um resultado magnífico, depois de estar perdendo por 2-0 para o Grêmio, né? Aliás, deixando o Grêmio na zona de rebaixamento, um pouquinho de alegria para nós. Mas a nossa briga passa a ser no Campeonato Brasileiro por uma vaga direta na Libertadores da América, tá? E isso, para mim, é a mensagem que o Inter passou ao se preparar para o duelo contra a equipe do Fluminense. Essa é a mensagem. Vamos brigar por algo no Campeonato Brasileiro que nos bote na Libertadores da América do próximo ano e vamos focar para ganhar um título, como disse o Kudê, de Copa. Ou a Copa do Brasil, ou depois, na sequência, o Inter tem ainda o playoff da Sul-Americana contra o Rosário Central. O mês de julho começa, ou começou para o Inter, com esse empate, que, se eu não vou comemorar, eu vou dizer que ele não foi tão ruim assim, pelos motivos que eu acabei de explicar. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Se tu concorda comigo, se tu gosta das minhas teses, pela primeira vez aqui, te inscreve no meu canal. Se tá vendo meus vídeos e não tá inscrito ainda, só te inscreve aí que tá legal, tá bom? Beijo pra vocês, bom final de semana.